Paula Bracto Buctami con el tema desarrollo de un instrumento para el análisis del aprendizaje de bioética y derechos humanos en estudiantes de medicina en Brasil. Meu nome é Paula Futagami, eu sou brasileira, sou médica pediatra e eu, juntamente com no meu programa de mestrado, eu estou participando junto com o meu orientador, o doutor professor Tiago, da Rocha Cunha, o Giovanni, que é nossos alunos do PIBIC, a Elita, a Bruna e o Felipe. E a gente está fazendo a elaboração, esse trabalho é para apresentar para vocês a elaboração de um instrumento para análise do aprendizado de bioética e de direitos humanos em estudantes de medicina aqui do Brasil. Peraí que eu não estou. Então, vem sendo necessário fazer uma mudança na formação médica no Brasil, né? Não só no Brasil, como em todos os lugares, a gente precisa fazer mudanças paradigmáticas, buscando formar médicos que estejam aptos a acompanhar o rápido desenvolvimento técnico-científico, mas também aproximar eles da realidade social. Então, os cursos estão implementando currículos reformulados, dinâmicos, voltados para uma formação mais humanística desses médicos brasileiros. Então, através disso, se torna necessário a gente analisar o conhecimento desses estudantes de medicina adquirido sobre bioética e direitos humanos nesses estudantes aqui do Brasil. Então, o objetivo desse trabalho, desse estudo, é apresentar a construção de um instrumento quanti-qualitativo para análise da aprendizagem de bioética e direitos humanos em estudantes do Brasil, de medicina do Brasil. Foi feito, então, a gente fez um instrumento elaborado na literatura bioética, referenciais teóricos da literatura de bioética latino-americana, na interface com direitos humanos. Então, foi feita uma investigação exploratória da literatura sobre o ensino da bioética e direitos humanos na medicina aqui do Brasil. E através disso a gente elaborou um instrumento online focado em questões de múltipla escolha e questões e respostas abertas, iniciando então com o termo de consentimento e dados sociodemográficos desses estudantes, tá? A gente selecionou então por via de análise de currículos, a gente selecionou estudantes que estivessem a partir do quarto período do curso de medicina, porque é quando eles têm, a partir do momento que eles têm mais contato com a bioética, que seria o segundo ano de medicina, bioética e direitos humanos. Então, como que a gente fez esse questionário? A gente perguntou, através de perguntas de múltipla escolha, o contato do estudante com temas de bioética e direitos humanos na sua graduação, qual a modalidade dessas aulas que estão sendo ministradas, qual é a metodologia de ensino, então, se é uma metodologia tradicional, a gente tem um esquema de PBL, esquema de aulas expositórias, esquemas de seminários, tá? Então, como que é a metodologia que eles estão sendo ensinados sobre bioética e direitos humanos, a frequência e a importância que esse estudante atribui à bioética e direitos humanos na sua formação, então, quantas vezes eles estão tendo, se eles têm muito ou pouco contato, qual é o tema, a teoria e quais conflitos das áreas desses temas que eles têm contato, e também compartilhar um caso que despertou atenção e quais outros temas esses estudantes gostariam que fosse abordado nessa graduação ali, na graduação de medicina do estudante. Então, por que a gente acha que é necessário fazer esse estudo? Por que é necessário fazer uma discussão sobre esse tema? Então, a formação de medicina, ela não vai interessar apenas para os docentes e estudantes, ela interessa para toda a sociedade, porque esse estudante de medicina, ele vai ser um médico no futuro, tá? Então, a gente tem que ter o dever, as escolas médicas têm o dever de formar profissionais críticos e reflexivos. Além de passar o conhecimento teórico, a gente também precisa saber a importância do tema de bioética e direitos humanos na formação de medicina. E a gente vê que o ensino nessas áreas é incipiente, pois ele foca em perspectivas sobre o que deve fazer o deontológico. Então, ele não foca mais ali na teoria do que em formar médicos humanísticos, né? Então, ele tem focado mais no ensino e não avalia mesmo a aprendizagem desse estudante. Até mesmo na matéria de bioética, ele vai focar mais no que ele deve fazer, no como ele deve fazer, do que no análise do quanto esse estudante aprendeu, do quanto ele entendeu sobre o assunto, tá? Então,
Concluindo, então, a gente realizou um pré-teste para verificar a viabilidade, para analisar essa percepção dos estudantes de medicina, de se esse questionário era viável ou não. Porque o nosso objetivo, além de aplicar em um país, no Brasil, né, depois de fazer o estudo nacional, a gente espera verificar a pertinência de aplicar esse estudo na América Latina e também na região do Caribe. Então é isso. Essas aqui são as minhas referências bibliográficas. E é isso. Adelante, Jessica. Bom dia a todos. O nosso trabalho a ser apresentado hoje é sobre o processo de saúde e enfermidade dos empregados públicos no Brasil. Meu nome é Jéssica de Souza Menezes, sou estudante de doutorado em saúde coletiva na Universidade Federal de Santa Catarina. E esse é um pequeno ensaio sobre a minha tese de doutorado, que é justamente sobre o processo de doença, né, os afastamentos de doenças dos servidores públicos de uma universidade federal no Brasil. E esse trabalho também foi escrito por outras colegas de doutorado, a Débora Prestes da Silva Mello e Gleison Aleixo Garcia. Os estudos sobre o processo de adoecimento dos servidores públicos, muitos deles se dão a partir das licenças afastamentos, né, o que nós chamamos por absenteísmo-doença. Entretanto, o que nós vamos apresentar aqui hoje é uma reflexão, não nessa perspectiva puramente quantitativa, né, puramente epidemiológica, de descobrir quais são as maiores doenças que têm acometido esses servidores, quais são os agravamentos, né, desses servidores, os agravos desses servidores. Então, o nosso motivo de estar aqui hoje é para trazer essa reflexão mais sociológica, né, de entender o que tem o contexto de adoecimento desses servidores. Porque, com o tempo, os estudos, né, que têm contribuído no desenvolvimento da saúde do trabalhador, eles têm dado mais esse enfoque da epidemia, né, das características de CID, de quais são as doenças, quais são as enfermidades. Então, aqui, o nosso trabalho hoje é uma perspectiva sociológica da saúde. Dados dos afastamentos desses servidores, né, do Executivo Federal, datado aqui retirado aqui da fonte do Observatório de Pessoal, demonstra que os afastamentos por doença, né, as licenças por doença, estão em primeiro lugar no agrupamento de afastamento dos servidores, o que corresponde aí no período de um ano, né, de agosto de 2022 a agosto de 2023, corresponde a pouco mais de 43% de afastamento, né, o que dá pouco mais aí de 322.442 licenças para tratamento de saúde no Executivo Federal. E quando a gente observa, dentro desses afastamentos, quais são os profissionais que mais têm se afastado, a gente observa que os profissionais que estão ali vinculados ao Ministério da Educação, eles estão em primeiro lugar, e esses profissionais, né, que estão dentro do Ministério da Educação, os 3 primeiros lugares são aqueles profissionais da carreira técnico-administrativa, os professores do magistério superior, os professores de universidade, e em terceiro, os professores de institutos federais, né, que inclui tanto o ensino técnico como ensino técnico e tecnológico, né, que é inclusive o ensino superior. Mas o que a gente acha que pontua, né, como mais interessante nessa observação numérica desses afastamentos é que, embora os servidores da educação eles sejam os que mais se afastam, né, por doença, né, os que mais adoecem, podemos dizer assim, eles não são, entretanto, os que em maior número de servidores do executivo, né? Somente os profissionais técnicos administrativos, mas os professores, por exemplo, eles ocupam apenas o 4º e o 6º lugar. Ou seja, embora sejam os que mais adoecem, eles não são também a maioria de profissionais do executivo. Portanto, aqui o objetivo do nosso estudo vai ser analisar desde uma perspectiva ética e sociológica o contexto que estão sujeitos os empregados públicos brasileiros e os fatores que podem contribuir à sua enfermidade, seu processo de adoecimento. Como metodologia, a gente traz aqui como um ensaio teórico reflexivo baseado nos estudos de Foucault e Van Litt, né? Esse trabalho ele foi desenvolvido durante uma disciplina do doutorado, a disciplina de Sociologia na Saúde, e vamos dar, então, essa perspectiva. Temos aqui um dos autores, né, que é Ivan Litt, um austríaco polímetro, né, ele estudou diversas áreas da cultura moderna, né, desde a educação, trabalho, gênero, raça. Ivan Litt discutiu essa questão do processo de enfermidade do trabalhador não puramente nesse viés quantitativo, né, e sim na perspectiva de análise material e simbólica, né? Ele discutiu que as práticas sociais
e discursivas das instituições médicas. E essas práticas sociais e discutidas, elas são debatidas dentro de um microsistema linguístico, que, no caso, seria um microsistema linguístico de Ivan Illich. E dentro desse sistema, ele fala sobre essa questão dos estímulos materiais e do universo simbólico, que não são politicamente neutros. E as doenças, né, elas se transformam em uma questão também políticas. Então, entender as ausências, né, as licenças por enfermidade, elas não são somente uma questão burocrática, né, de gestão de pessoas, e sim também uma questão política, de entender o processo de saúde e adoecimento do trabalhador em uma análise material e simbólica. Um segundo ponto que o Ivan Illich traz é o victim blame, né? Ou seja, a culpabilização da vítima. O que seria esse victim blame? Né? Ele fala que é uma separação, né? Uma alocação da retirada da culpa de uma série de elementos que podem fazer o adoecimento de saúde do trabalhador, para um direcionamento para culpabilizar a vítima, né? Aquele profissional que está ali adoecido. Então, quando a estrutura da sociedade, ele fala, né, que há toda uma estrutura montada para retirar, por exemplo, as questões de que adoecem esse servidor para culpabilizar puramente a vítima, né? Então, ele fala que, por exemplo, quando você faz essa medida, por exemplo, a pessoa adoeceu porque ela não se alimentou direito, porque ela não tem uma rotina saudável, ela não dorme, não faz uma rotina de 8 horas de sono semanais, sendo que, por trás desse processo de vida desse servidor, desse trabalhador, há toda uma série de questões que adoecem o servidor. Então, não é somente culpabilizar o indivíduo, e sim analisar todo o contexto em que esse indivíduo está submetido. E um terceiro ponto que o Ivan Illich traz também é a transformação de aspectos próprios da vida em doença, né? Ele fala que analisar essa questão numa visão mais epistemológica, analisar o ambiente do trabalho, é possível notar que as pessoas estão sobrecarregadas, né? Cada vez mais são dadas metas e exigências que sobrecarregam esses trabalhadores, e aí, no caso, o trabalhador ele pensa que está doente porque ele não consegue mais dar conta, né? Ele não consegue mais fazer frente ao atendimento de tantas exigências que lhe são impostas. E aí, como ele não consegue dar conta de tantas exigências, ele começa a pensar que ele está doente. Então, ele busca a medicina, né? Busca os tratamentos médicos para melhorar a sua questão de concentração, para melhorar ali suas dores de cabeça, dores físicas, dores mentais, né? Então, há essa transformação de aspectos próprios da vida, né? Por exemplo, você está sobrecarregado de uma rotina de trabalho e você acredita que está doente, quando, na verdade, você não está doente, né? Você está tendo apenas uma sobrecarga na sua rotina, na sua vida. E um quarto ponto que o Ivan Illich traz é a questão da iatrogênese clínica, que é crer que a medicina solucionará tudo, né? Então, você não consegue dar conta dessa sobrecarga, né, que está sendo imposta a você, e você busca, então, um tratamento médico para solucionar tudo. E, então, há essa corrida pelos tratamentos médicos, né? E dentro dessa iatrogênese clínica, ele divide ainda em três, né? Que é a clínica, que é causada pela atenção à saúde, do ponto de vista do ato médico, a social, que retrata a medicalização da vida e seu efeito social. Então, esquece, não analisa o contexto a que esse trabalhador está submetido, analisa puramente a questão do trabalho. E um terceiro ponto é a questão cultural e estrutural, que abarca ali, então, um uso ilimitado da medicina e do potencial e da cultura das pessoas em afrontar de forma autônoma as doenças, as dores, as mortes, do ponto de vista puramente, então, de acreditar que a medicina irá resolver tudo. E um quinto ponto, na verdade, é a biomedicina e o risco, né? O que seria essa biomedicina e o risco? Ver o indivíduo apenas fragmentado, né? O servidor ali, o trabalhador, ele está sendo atendido, né, por essa questão médica apenas de forma fragmentada, ele não é visto no contexto como um todo. E quando você tem essa questão da especialização do atendimento à saúde, isso traz uma série de problemas, por exemplo, quando a gente analisa os afastamentos para tratamento de saúde, a gente vê reincidência, né, em alguns casos de servidores. Aquele mesmo servidor ele tem vários afastamentos para tratamentos diferentes, né? Ou seja, não é a mesma enfermidade que tem sido motivo ensejador daquele afastamento.
Esse é, na verdade, um grande problema da miodicina e risco, essa questão da especialização, porque não trata o indivíduo como um todo, né? Não que aquela doença, aquela dor de cabeça, por exemplo, possa ter feito ali no afastamento por algum outro problema do coração ou alguma outra coisa, mas poderia ter sido previsto se antes esse servidor ele não tivesse sido atendido de forma fragmentada, né? É problema cardio, isso aqui é problema nutricional, isso aqui é problema vascular, isso aqui é outro problema. Então, buscar entender o indivíduo como um todo e não de forma fragmentada. E um outro ator que nós trazemos aqui é Michel Foucault, né? Um francês que dispensa a apresentação. E segundo Foucault, ele fala que nesse ponto de vista da questão da biopolítica, ele fala dessa questão... Só um momentinho. Ele fala que para entender as formas com que a sociedade ela é conduzida, né, a gente precisa entender as práticas governamentais, os fenômenos específicos de um grupo de indivíduos, como na população ali a gente entendeu os fenômenos de sexo, raça, de longevidade, a política, e tudo isso está, então, ali dentro de um contexto da biopolítica, que é buscar compreender como se desenvolve o poder e que começa a guiar, então, a vida em suas diversas áreas, né? E não somente uma única área, entender o indivíduo como um todo. E no setor público, a gente vê claramente como se é dado nessas questões, tanto que, ultimamente, a gente tem passado por uma série de transformações no mundo político e também nas relações de trabalho, com a aprovação de algumas reformas, que tem modificado toda a estrutura de rotina do trabalho. E um segundo ponto, né, dando uma acelerada aqui por conta do tempo, a questão da microfísica do poder, que é entender as relações de poder, não somente aquelas estabelecidas formalmente, né, aquela relação de chefia, mas entender as relações de poder desde essas pequenas relações humanas que a gente tem no cotidiano, né, que isso aí também vai implicar nessas relações sociais. E como resultado, a gente traz aqui que é necessário, então, compreender e analisar as relações impostas na sociedade, né? Compreender o macro e analisar as relações de poder na sociedade, né? Tanto aquelas formalmente estabelecidas, como diz Foucault, como também aquelas que estão informalmente, né, estabelecidas, aquelas relações de trabalho que contribuem para um ambiente de trabalho mais saudável. E um terceiro ponto é que é necessário observar como o trabalhador se percebe a si mesmo, né, e como ele tem se posicionado frente a essas transformações, tanto na política, como na economia, como nas relações de trabalho. Ou seja, esse trabalhador ele não está puramente ali como uma mera questão figurativa, né, uma mera peça de trabalho que faz a indústria funcionar, mas se entender como ele se percebe diante dessas transformações, né, buscar ouvir e como ele se manifesta diante de tudo isso, né, todas essas mudanças. E um quarto ponto é a transformação de aspectos da vida em patologias. Ou seja, é natural, por exemplo, o processo de envelhecimento. A gente vai passando com o passar do tempo, a nossa rotina, né, a nossa energia, ela também não é sempre uma subida, né, ela vai regredindo. Então, essa questão de aumentar as metas estabelecidas, aumentar a carga horária de trabalho, dar uma série de exigências para um profissional que está nesse processo de envelhecimento, né, como exemplo, a gente não pode transformar todos esses aspectos em patologias, né, em adoecimento. Tem que entender o indivíduo como um ser natural, né, que tem suas limitações. E, por fim, então, a gente conclui que é necessário realizar estudos sobre a saúde dos trabalhadores para observar não somente as causas da enfermidade, né, não fazer aquele estudo puramente quantitativo de analisar quem mais tem acometido aquele trabalhador, aquele grupo de trabalhadores, buscar puramente aqueles dados quantitativos, mas também compreender o contexto em que estão submetidos esses trabalhadores. O trabalhador, o que mais incide sobre ele é os afastamentos por questões mentais, né? As doenças de transtorno comportamentais e mentais. Mas buscar entender por que, então, que esses trabalhadores esses afastamentos estão sendo tão aumentados gradativamente ano a ano, né? Então, vamos entender o macro, analisar essas relações, como esses servidores, esses trabalhadores, eles estão sendo ouvidos, né? Eles têm se portado, analisar essas transformações nas nossas relações de trabalho, na política, as implicações dessas reformas políticas, trabalhistas, previdenciárias, porque tudo isso termina por influenciar no processo de saúde e adoecimento do trabalhador. E essas aqui, então, são as referências, né, utilizadas
para esse trabalho, né, que, como eu disse, foi apenas uma reflexão sobre o processo de adoecimento do trabalhador. A gente utiliza, então, Michel Foucault e Ivan Litt e os dados do Observatório Pessoal. E muito obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada pela sua apresentação, muito boa. Realmente a gente está com um problema muito grande das condições reais do trabalho no dia a dia, no servidor público, né? E principalmente em relação ao modo como a estrutura ela está inserida no dia a dia de trabalho. Nós trabalhamos com saúde e, ao mesmo tempo, estamos com condições no processo de saúde cada vez mais precário. Agradeço a sua apresentação. E agora a gente vai passar para o Henrique Rabelo de Carvalho, com a apresentação do trabalho Ofensivas Antigênero em Brasília, a ideologia de gênero como dispositivo bioético político. Podemos iniciar, Henrique? Bom dia a todas, todos e todos. Todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse congresso. Eu vou fazer minha apresentação em espanhol, ou ao menos tentar, porque eu acho importante a gente também expandir as nossas pesquisas para outros países da América Latina, sobretudo porque esse é um fenômeno que não se restringe ao Brasil. Então, mi trabajo, que es intitulado Ofensivas Antigénero en Brasil, la ideología de género como dispositivo bioético político. Esta es una propuesta de trabajo, de investigación que estamos haciendo yo y Fabio Oliveira en Brasil, en la Universidad Federal Fluminense. Y nuestra intención es analizar el fenómeno de la ideología de género, que es un fenómeno global, que es un fenómeno transnacional, pero específicamente lo que nos incumbe en Brasil es pensar cómo la ideología de género es utilizada como un dispositivo bioético político por la extrema derecha brasileña. Y en este contexto también pensar el rol, el papel contramayoritario de la Suprema Corte brasileña, del Supremo Tribunal Federal, en la protección de los derechos LGBTI como derechos fundamentales, tras la interpretación de estos derechos por la Constitución Federal. Entonces, este trabajo, este estudio, es un trabajo que tiene un enfoque analítico y que utiliza las contribuciones teóricas de Michel Foucault y Giorgio Agamben sobre la idea de dispositivo. O sea, en un breve resumen, el dispositivo puede ser comprendido como un conjunto de discursos y prácticas. Entonces, por intermedio de esta perspectiva, nuestra idea es analizar cómo estos discursos y prácticas se estructuran, o sea, la ideología de género, cómo se estructura en el contexto público en relación con el fenómeno del neoliberalismo y, por consecuencia, la influencia en la constitución de las subjetividades de las personas. Después de analizar, y esto es importante porque cuando utilizamos un análisis para pensar la ideología de género como dispositivo bioético político en diversas situaciones, nuestra intención también es pensar el crecimiento de la extrema derecha brasileña. En este punto se destacan algunos eventos muy importantes desde el año de 2007, o sea, el movimiento Escuela Sin Partido, el movimiento Cansei, la rejección al proyecto Escuela Sin Homofobia y también el golpe jurídico parlamentario y mediático de 2016 en Brasil. También destacamos la polémica sobre la exposición Queer Museum en Porto Alegre, en Río de Janeiro, la visita de Judith Butler a Brasil y, como una conclusión de este movimiento de crecimiento de la extrema derecha, la difusión de noticias falsas sobre biberones eróticos en lo que se denominó de kit gay durante la campaña presidencial brasileña en 2018, que culminó con la elección de Jair Bolsonaro para presidente de la República. O sea, en este estudio comprendemos que estos eventos ilustran la articulación de la ideología de género como un dispositivo bioético político. ¿Y por qué denominamos
la ideología de género como dispositivo bioético político. Bioético porque tiene que ver con las disputas transnacionales sobre conceptos fundamentales como vida, como muerte, como ser humano y como humanidad. Entonces, las discusiones sobre ideología de género, desde el Papa John Paulo II hasta Bento XVI, Joseph Ratzinger, tiene que ver con cuáles orientaciones sexuales, identidades de género deben ser protegidas y cuáles no. Y esto tiene que ver con la producción de políticas públicas. O sea, esta aproximación entre discursos conservadores y acciones contrarias a la diversidad sexual de género han utilizado, claro, la ideología de género para la promoción de retrocesos en los derechos conquistados por la comunidad LGBTI. En Brasil, pero también en América Latina. Entonces, es importante para nosotras y nosotros que estamos investigando este crecimiento de movimiento, del crecimiento de la extrema derecha como un movimiento, destacar que la bioética en general, porque es una disciplina, no es tan antigua como historia, ciencia política y tantas otras, la bioética aún no incorpora en su base teórica las categorías de género y sexualidad como elementos fundamentales para un análisis político de la sociedad. Entonces, de una manera muy limitada e incipiente, la bioética latinoamericana, la bioética estadounidense, y conviene destacar que la bioética muchas veces se confunde con la perspectiva principialista, partimos de esta perspectiva, la bioética reconoce estas categorías, género y sexualidad, solamente como ejemplos de aplicación de sus teorías y no las considera como categorías fundamentales que componen su estructura. O sea, nuestra proposición es tensionar estas cuestiones por intermedio de la bioética crítica latinoamericana, la bioética de inspiración feminista y también la teoría queer, para pensar que diversos campos teóricos, como la bioética, se comprometan con este debate y estas reflexiones también. Pero, ¿con cuál objetivo? Evitar la connivencia con las diversas formas de opresión y violación de los derechos humanos promovidas por la utilización, por ejemplo, de conjuntos de discursos, de leyes, de prácticas, de normas, como la ideología de género, como un dispositivo bioético político, tanto en el ámbito de las discusiones sobre políticas públicas dentro de los estados y también como en organizaciones internacionales. Entonces, después de este estudio, tuvimos la oportunidad, en el caso brasileño, de analizar el rol de la Suprema Corte brasileña, que tuvo un rol muy importante, sobre todo en acciones involucradas con el derecho a la educación y sexualidad, para ¿cómo se puede decir? Para interromper este proceso de violación de derechos. O sea, la Corte Constitucional brasileña tuvo un papel mayoritario. Y en este sentido, tenemos una cuestión muy grave en Brasil, que es una subrepresentatividad en el poder legislativo y, en el contrario, una actuación muy intensa del Poder Judiciario. Y en este punto cabe destacar que todos los derechos que son involucrados con la población LGBTI fueran garantizados por el Poder Judiciario, la Suprema Corte brasileña. El derecho a donación de sangre, el derecho a cambio de nombre y sexo género en los documentos oficiales, el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a adopción de niños, o sea, todos estos derechos fueran garantizados por la Suprema Corte brasileña. Y en contrapartida, las acciones que tienen que ver con educación, con sexualidad,
con utilización de ideología de género también fueran llevadas a la Suprema Corte, y la Suprema Corte comprendió que los derechos LGBTI son parte de los derechos humanos. Entonces, nuestra propuesta, ya llegando al fin de mi exposición, es comprender que este fenómeno de la ideología de género se constituye como un fenómeno nacional, pero también transnacional, y que al se constituir como un dispositivo bioético político, convoca a otros campos teóricos, como bioética, como salud global, como salud colectiva, para el comprometimiento con estas reflexiones, con la perspectiva de evitar más violaciones de derechos humanos. Era esto, muchas gracias. Muito obrigada, Henrique. Gostei também muito da sua apresentação. Dá um grande debate em relação a esse tema, porque a participação popular realmente é muito importante para que os direitos eles façam parte do nosso dia a dia em relação à questão do gênero, porque o grupo LGBTQIA+, precisa realmente que cada vez mais tenham os direitos respeitados. E há também a possibilidade de uma mudança na própria estrutura em relação à cultura. Depois poderemos debater um pouquinho mais em relação à temática. Continua com Valdemar Antônio das Neves Júnior, com o trabalho que será apresentado Educação em Valores e Competências Morais em uma disciplina de bioética de um pós-grado em saúde no Nordeste do Brasil. Valdemar, seja muito bem-vindo. A fala é sua. Olá, buenos días a todos, todas y todos. Voy a hablar en portugués, pero mi presentación está toda en español. Me chamo Valdemar Antônio das Neves Júnior, sou professor de bioética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas. Então, vou apresentar para vocês a Educação em Valores e Competências Morais em uma disciplina de bioética de pós-graduação em saúde aqui no Nordeste, da qual sou professor da disciplina. Antes da gente começar a apresentação, eu queria fazer uma pergunta que é muito inerente quando a gente está ensinando ética, né? Será que é possível ensinar ética ou bioética para os estudantes, né? Então, essa é uma pergunta que é muito recorrente quando a gente está ensinando ética e bioética. Em segundo lugar, não estou me vendo. Peraí, agora sim. Em segundo lugar, a gente vai utilizar para essa apresentação, né, o que nós chamamos de metodologia de educação moral e práticas morais, que são ideias e técnicas que são utilizadas por José Maria Puig, que é um pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade de Barcelona e integrante do grupo de pesquisa de educação moral da Universidade de Barcelona, tá? Então, que essa investigação também das práticas da educação em valores, né? Essas pesquisas podem construir novos conhecimentos e habilidades tanto para a docência, com o objetivo não somente de melhorar a interação, mas também a participação entre os estudantes e os temas que a gente utiliza tanto na bioética. E educação em valores e educação moral, né, também como o ensino de temas discutidos na bioética, eles podem vir a contribuir para a formação de futuros profissionais da área em saúde. Tá? Em especial, esse mestrado que eu dou aula, né, é um mestrado profissional onde se tem médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, dentre outras áreas de profissão também, né? Dessa teoria que a gente está trazendo, ela é do José Maria Puig, que trago aí a foto para vocês, e ele fala o seguinte, que educação em valores é a articulação dos problemas morais tratados com ferramentas da inteligência moral. Aí eu abro aqui só um parêntese, porque eu coloquei capacidades morais, mas o Puig, ele trabalha tanto a capacidade como inteligência moral como sendo sinônimos, tá? Então, quando vocês verem aqui inteligência moral, a gente está falando da capacidade da inteligência moral ou das competências também.
que são guiados por uma cultura moral que constitui uma excelente experiência de aprendizagem moral e de valores, né? O PUD, ele fala que todos nós somos constituídos por valores, que a gente, na nossa formação desse desenvolvimento moral, nós levamos numa maleta, uma mala, uma bolsa de valores, que a gente vai colocando esses valores dentro dessas bolsas. E para o equacionamento moral e a resolutividade de conflitos morais, a gente vai retirando esses valores da bolsa, colocando eles como base para a defesa dos nossos argumentos e contra-argumentos. E ele também trabalha com a perspectiva de que a gente pode enfrentar de maneira autônoma os conflitos de valores e as controvérsias de questões que não podem ser resolvidas e que permeiam a vida dos indivíduos e dos grupos nas sociedades abertas, plurais e democráticas. E aí eu trago a matriúshka, a matrióshka ou a boneca russa, né? Porque o PUD ele trabalha na verdade com outra teoria que eu tive a oportunidade de ter aula com ele na Universidade de Barcelona, é como se fosse uma cebola ou uma boneca russa, que você vai abrindo, você tem estrutura mais externa, e dentro da boneca russa, da matriúshka, a gente tem as estruturas mais internas. E são essas estruturas mais internas que nós devemos tentar alcançar, que estão dentro dessa formação da personalidade moral dos indivíduos. E como que nós vamos tentar fazer chegar nessas partes mais internas? Aí a gente fez eu e umas colegas, na época da pandemia, tem esse trabalho que está aí, que serve como referência, mas que a gente traz para uma reflexão dos objetivos de aprendizagem. E aí, já que a gente trabalha tanto com objetivos de aprendizagem na bioética, o que a gente pretende ensinar aos nossos alunos? Quais objetivos que nós pretendemos ao final de cada disciplina? E aí a gente traz para a discussão que, em vez de a gente estar utilizando objetivos de aprendizagem, isso é uma reflexão que a gente traz propositiva nesse artigo, é que a gente começa a colocar o autoconhecimento, a empatia, o julgamento moral, habilidades dialógicas e compreensão crítica e autorregulação, que são competências morais que o PUD ele trabalha aqui, que é para a gente poder chegar nessas estruturas mais internas, né, da formação dessa personalidade moral do indivíduo, como objetivos de aprendizagem. Então, esse estudo que a gente traz aqui foi um estudo que eu faço não somente na pós-graduação, mas também na graduação e na residência multiprofissional, que eu dou as disciplinas de bioética. É um estudo observacional, quantitativo, transversal, comparativo e descritivo. Então, ele foi realizado nesse programa de pós-graduação de saúde da Universidade, né, da Universidade Pública Federal de Alagoas, e foi feita uma coleta de dados que se realizou durante a aplicação de um questionário na forma de Google Forms, tá? Esse questionário é um instrumento que nós estamos aplicando, ele tem a parte de perfil, ele tem a parte da avaliação da disciplina, avaliação do professor e uma autoavaliação do aluno. Essa pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética, tá? Do total de 19 estudantes da pós-graduação, nós conseguimos que 15 participassem, então nós obtivemos como uma resposta, né, de 79% dos participantes. E aqui eu vou fazer algumas discussões com o que a gente perguntou, que eu trago para a discussão aqui, né, dessa apresentação. A gente perguntou aos alunos numa das perguntas, quais foram as aulas que se formaram boas discussões, e a gente obteve as seguintes respostas. Né? Então, 93,3% eles disseram que nós discutimos durante os casos de pandemia, os casos que tiveram durante a pandemia, que foram esses 2 casos que tivemos no Brasil, que foram casos considerados um dos maiores crimes que foram feitos na nossa sociedade durante a pandemia, que foi o caso Prevent Senior e o caso da proxolatamida. Foi justamente, a discussão foi sobre uma ética de investigação sobre seres humanos durante emergência sanitária, que foi justamente aquilo que a gente viu durante o nosso governo de extrema-direita, do uso de hidroxicloroquina em pacientes acamados em leitos de UTI. Outra questão que também foi dada como destaque, né, porque essas são metodologias de educação moral, tá? Então, a gente utilizou estudo de caso, o documentário é utilizado como PUD também como
né, uma metodologia de educação moral. Nós utilizamos o Solitário Anônimo, que é um documentário feito pela Débora Diniz, né, que trabalha sobre as ações dos profissionais de saúde com uma pessoa idosa que quer ter o seu direito de morrer preservado. E a gente sabe que na nossa sociedade a gente tem a obrigação de viver, não a obrigação de morrer, direito de morrer, né? Então, isso gerou boas discussões. Aqui é um outro que a gente chama de interpretação de imagem. Então, é uma imagem da redação de Caen de 1895, do Modesto Brocos, que a gente trabalhou estigma e preconceito. Então, foi outra aula que foi muito interessante, porque a partir dessa imagem a gente faz toda uma perspectiva do que é o processo de branquitude, colonização e decolonização. Foi um tema que eles gostaram bastante. Aqui nós trazemos o dilema de Heinz, né, que é uma perspectiva do Kolber, do Lawrence Kolber. Então, 80% deles disseram que foram interessante, né? Aqui eu faço uma brincadeira, boto o Heinz como ketchup ali, mas só para descontrair, mas é um dilema que é a utilização de um dilema que também é outra metodologia da educação moral, né? Depois a gente discutiu também a construção da personalidade moral, que é o texto, né? Aqui trago o livro, a capa do livro do Pude, do José Maria Pude, mas tem um artigo também dele em espanhol que é super válido para a gente ter entendimento do que vem ser a construção da personalidade moral. E aí, por fim, a gente, na discussão, a gente percebe que há um detalhe extremamente importante. Quando a gente está utilizando essas metodologias, a gente sempre gera uma reflexão. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando em sala de aula, com grupos, o ideal é que sempre a gente tenha uma pergunta norteadora. E essa pergunta norteadora, ela passa da perspectiva de mim enquanto indivíduo. Então, eu faço a pergunta, eu, enquanto indivíduo, reflito sobre essa pergunta, a gente trabalha em grupos menores, então a gente forma grupos menores. Por quê? Porque, por exemplo, se eu for uma pessoa muito tímida, num grupão, eu não vou ter coragem de falar. Então, num grupo menor, a gente subdivide a sala em pequenos grupos. Eu vou ter, num grupo de 5, 6, 7 pessoas, é mais fácil falar do que numa turma de 50 pessoas. Então, eu gero uma pergunta norteadora, primeiro faço esse indivíduo refletir individualmente. No próximo passo, é pegar esses alunos, colocar em grupos menores. Então, esses grupos eles vão fazer essa mesma discussão e depois a gente abre para grupos maiores em sala de aula. Isso é uma técnica que é utilizada pelo PUD nas discussões, quando a gente trabalha com metodologia de educação moral. Então, essas metodologias e práticas morais, elas podem estimular essas capacidades de inteligência moral que a gente acabou de falar, que é o autoconhecimento, empatia, juízo, julgamento moral, habilidades dialógicas, compreensão crítica e autorregulação. Então, essa proposta que a gente traz para a gente refletir sobre a nossa prática enquanto essas competências enquanto objetivos de aprendizagem, elas podem ser ferramentas pedagógicas que podem contribuir para boas discussões em salas de aula e promover o desenvolvimento ético-moral de profissionais de saúde e de estudantes. Aí eu coloquei aqui conclusões. Será que a gente chega a alguma conclusão, né? Então, a ideia aqui não é a gente mensurar, de acordo com Kolber, em qual nível de desenvolvimento moral o aluno está. O que nós estamos trazendo como proposições é que, se nós planejarmos as nossas práticas, as nossas metodologias pautadas dentro da educação moral e educação em valores, que essas atividades elas sejam planejadas para que a gente consiga estabelecer, desenvolver e acessar as competências de inteligência moral, elas vão favorecer o objetivo de aprendizagem nas disciplinas de bioética. E aí, se a gente faz isso de forma planejada e bem estruturada, a gente pode estar estimulando estratégias pedagógicas ou práticas morais que a gente pode estar desenvolvendo com esses estudantes em sala de aula, tá? Então, aqui estão algumas das referências, né, que a gente utilizou, e muitíssimo obrigado pela oportunidade de a gente estar discutindo isso aqui nesse congresso que é tão importante, e gratidão. E aqui está meu e-mail, caso alguém queira manter contato, estamos aí.
Obrigado, muchísimas gracias a todos, todas e todos, e buenos dias. Muito obrigada, Valdemar. Muito bom também o seu tema, trabalhar conflitos de valores e também compreender a personalidade de cada um, que é única, porque desenvolvemos com o tempo, né? E interligar na educação nos dias de hoje é essencial para a nossa formação. Agradeço a sua apresentação e agora passaremos a Isabela Amaral Caixeta, com a pesquisa, com o trabalho Travessias Bioéticas para uma Educação Contracolonial, diálogos entre la UDBHR e la LDB. Bom, então, bom dia a todas e todos. Me chamo Isabela, aqui ao meu lado está a Mariana. Somos estudantes do PPG Bioética Cátedra Unesco, lá aqui de Brasília, né, Brasil, e atuamos também como professoras da rede pública aqui do Distrito Federal, né, da capital. Eu na área de Sociologia, Mariana na área de História. O nosso trabalho é intitulado Travessias Bioéticas para uma Educação Contracolonial, diálogos entre a LDB, né, essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, e a DUBD, né, que é a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Esse trabalho de caráter, num primeiro momento, de revisão bibliográfica e também de criação de novas categorias, né, de expansão epistemológica, teve como objetivo estabelecer um diálogo entre esses documentos que a gente considera suleadores e estratégicos para a gente pensar a educação e bioética e as possíveis intersecções. Como metodologia, a gente fez uma revisão de literatura a partir desses documentos normativos e o que a gente encontrou de disponível com essas chaves, né, de educação e bioética, que apesar de constar como princípios na declaração, a gente ainda tem uma produção, né, em construção. E também por a gente entender que para o campo bioético, fundamentos e princípios fazem parte, né, de uma agenda e de uma agência do campo. Então, a gente selecionou como análise, no primeiro momento, esses 3 princípios, né, o respeito à autonomia, o respeito à pluralidade e à solidariedade, enquanto categorias chaves, né, que perpassam fundamentalmente ambos os campos, educação e bioética, e porque a gente considera que é um debate muito importante para a qualificação de uma bioética implicada, posicionada e crítica, que é de onde a gente parte, né, dessa experiência afro-latina, americana e caribenha. A Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, de 2005, é um elemento chave para a gente posicionar, né, essa bioética que a gente está nomeando aí, né, de bioéticas do Sul, bioéticas ao Sul, né, uma bioética que se constrói para além de uma lógica principialista, né? Então, considerando esse contexto histórico da construção do próprio documento, da própria declaração, né, em que teve um papel muito importante a agência dos países aqui periféricos, né, considerados do sul global, e é um documento que a gente já conhece mais coletivamente, né? Agora, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, é um documento muito importante porque ele é um documento, né, do Estado brasileiro e que traz a noção de educação enquanto um direito e um dever do Estado, né? É um documento, né, que foi feito ali no momento de redemocratização do Estado brasileiro, né, Constituição de 88, pós-ditadura civil-militar, um documento que em 96 ele se oficializa e se organiza enquanto instrumento de regulação da educação no país e que é muito interessante para a gente analisar os fenômenos de institucionalização, né, da educação aqui. E é graças também aos legados e heranças ativos de muita luta, né, e muita resistência dos movimentos indígenas, movimento negro aqui no Brasil, é que esse documento, né, a LDB, teve uma complementação muito importante, que foi a Lei 10.639, lá de 2003. Então, esse ano a gente faz 20 anos dessa lei, né? E posteriormente, em 2008, a Lei 11.645,
que a gente chama de artigos 26A, né? Que institui, respectivamente, a obrigatoriedade dos estudos sobre história e cultura africana e indígena no país, né? Então, essas inclusões legais que garantem, né, o direito ao acesso à história e cultura de populações historicamente exploradas, né, por esse sistema colonial, racista, escravocrata, né, são de suma importância para a construção de uma educação que não apenas se volte para uma lógica eurocentrada, né, que é tão prejudicial e que toma tão conta dos nossos currículos, né, e aqui desde a educação infantil ao ensino superior, né. E esses dispositivos legais, né, permitem que tanto estudantes quanto professores de mais comunidade escolar, né, tanto de instituições de ensino público quanto instituições de ensino privado, garantem que a gente tenha um respaldo legal para uma educação que seja baseada no respeito, na liberdade e no enfrentamento ativo do racismo e do colonialismo que ainda, né, organiza em nossas existências. Essa dimensão, né, de disputar narrativas historicamente eurocentradas, elas também conformam o saber e o campo informação bioético, né? E é justamente nessa tensão de articular estratégias contracoloniais e denunciar também essas frágeis noções de cidadania, né, que dificultam ou muitas vezes até impedem a tomada de decisões conscientes e autônomas, né, é que se fundamenta a própria bioética de intervenção. Aqui, a bioética de intervenção ela está sendo mobilizada como um marco teórico-metodológico. E é uma área que surge nessa intenção de oferecer ferramentas de análises éticas que sejam ancoradas com as necessidades locais, né, territorializadas, analisando desde um olhar crítico esses princípios que fundamentam nossas reflexões, né, considerando esses atravessamentos de injustiça, poder e iniquidades que são geossituadas. Na conformação desses novos paradigmas, a gente também trabalhou com a ideia do pluralismo bioético, né, que segue junto e surge, né, junto da bioética de intervenção também, como uma construção dessas sensibilidades críticas compartilhadas desde o sul global. E tem na professora Rita Segato como uma precursora, né, cunhadora desse termo, dessa nova discussão. E o pluralismo bioético, para além, né, de uma ideia de pluralismo acadêmico, pluralismo moral, que muitas vezes o discurso neoliberal acaba se apropriando, né, o pluralismo bioético ele permite a gente pensar esses movimentos contracoloniais que dimensionam as relações de poder, né, e que atravessam completamente as nossas instituições educacionais. Então, o pluralismo bioético ele surge pela necessidade de se reconhecer que existem inúmeros e diversos projetos históricos fluidos em constante transformação. Então, a partir dessa ideia de pluralização, né, epistêmica, existencial, ontológica, é que a gente pode perceber concepções de humanidade, corpo, natureza, vida, morte, bem-estar, saúde, que são conceitos estrategicamente mobilizados pela bioética, né, e que a gente que acrescentaria educação, né? Como esse lugar potente de éticas de escuta, de compartilhamentos e de uma ética aplicada, implicada e libertadora. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Estou aqui hoje com a Isa, dividindo a tela para multiplicar a beleza e compartilhar esse trabalho que a gente faz de aproximação entre a bioética e a educação, aqui diretamente da Universidade de Brasília. Continuando com esse objetivo nosso, que é estabelecer esse diálogo entre os princípios da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que rege e direciona a educação no Brasil, agora, nesse momento, eu vou passar, não vou nem dizer que é aprofundar, que o tempo não nos permite, né? Mas falar um pouquinho sobre esses princípios em comum. Então, eu vou começar aqui pela autonomia. Autonomia, que é um princípio que consta no principialismo, e aqui a gente vai ver algumas diferenças nesse olhar, nessa interpretação, que consta no artigo 5º da Declaração da DUB, que aqui me permitam ler para você,
Artigo 5º, autonomia e responsabilidade individual. Deve ser respeitada a autonomia dos indivíduos para tomar decisões, quando possam ser responsáveis por essas decisões. E respeitem a autonomia dos demais. Devem ser tomadas medidas especiais para proteger direitos e interesses dos indivíduos não capazes de exercer essa autonomia. Então, vejamos aqui que a gente tem na declaração o conceito de autonomia, que ele, você tem, mas tem o direito dos demais ali também. Quando vamos para a LDB e procuramos a palavra autonomia, ela aparece por 9 vezes. Então, veja que é um princípio caro, é um princípio valioso para a educação brasileira também. Ele vem falando de na verdade, a LDB, vem falando de autonomia intelectual, vem falando de autonomia pedagógica, vem falando de autonomia das universidades. Então, durante todo o documento, esse princípio ele vai aparecendo. A declaração, ela analisada junto dessa perspectiva da bioética de intervenção, que a Isa também já colocou aqui para a gente, quanto fundamentação, ela não é tão ligada à questão do ultraindividualismo. Esse direito, essa liberdade individual, ela não pode estar acima do bem coletivo. Né? Nós precisamos entender que a autonomia ela é extremamente importante, ela é necessária dentro de uma sociedade democrática que a gente quer construir, porém, ela precisa ter esse limite. E esse limite se encontra sempre no outro. Então, não podemos falar de autonomia quando ela vem para prejudicar um bem coletivo. Mas, Mariana, como é que a gente consegue essa autonomia, então? Através do diálogo, da boa conversa, né? E aí eu já venho convidando aqui o Paulo Freire, patrono da educação brasileira, que no seu livro Pedagogia da Autonomia, ele diz para a gente que a educação progressista é uma busca por essa autonomia. Não há como falar na construção de educação progressista, de uma educação libertadora, sem que essa autonomia ela seja garantida tanto para professores quanto para estudantes, como de todo o corpo escolar, né? Paulo Freire ele diz que a democracia ela exige uma prática docente formadora do pensamento ético e gerador de boniteza. O Paulo Freire ele é muito lindo. Se você leu e não gostou do Paulo Freire, leia de novo. Leia com o coração mais aberto, porque realmente ele é um pensador necessário, principalmente para esses momentos de crise que a gente anda vivendo. Em segundo, eu vou para o respeito à pluralidade. Tá? A pluralidade ela está no artigo 12 da Declaração da DUB, e a LDB ela aborda a obrigatoriedade. Veja bem, é obrigatório se fazer uma educação inclusiva, não discriminatória, que respeite as diferentes formas de interagir com o mundo. É um princípio, essa pluralidade, no artigo 3º da LDB, que é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Eu não sei como é no país de vocês, mas aqui no Brasil a gente tem o racismo como um problema estrutural, né? E ele transpassa essa questão educacional. A Isa já falou sobre a Lei 10.639 de 2003, que a gente também conhece como o artigo 26A da Lei da Educação, que depois, em 2008, foi complementada pela 11.645, que ela garante a obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira e indígena também, em todos os níveis de educação no Brasil. E é interessante a gente ver essa lei, porque não é só a professora de história aqui falando desse lugar de professora de história da educação básica, não cabe apenas às professoras de história e os professores de história, é o cumprimento dessa lei. Todas as disciplinas, toda a escola ela deve estar voltada para que uma educação mais plural, uma educação menos eurocentrada, uma educação onde o currículo não esteja apenas voltado para a Revolução Francesa ou para os acontecimentos da Europa, que consiga vislumbrar, que esse estudante consiga entender a territorialidade dele. E essa lei ela é muito preciosa para nós, enquanto professores de sala de aula. Agora, no dia 20, vamos... bem, não é comemorar, né?
é o Dia da Consciência Negra. Esse dia, ele, dentro das escolas aqui de ensino básico, ele é bem movimentado. E por essa movimentação, tentando colocar uma visão mais plural, geralmente algumas categorias de professores, pais, até estudantes mais fundamentalistas, eles dizem não devemos falar sobre isso na escola. E essa lei ela vem como respaldo. Há muito que se fazer, há muito que se construir enquanto uma educação antirracista aqui. Mas é importante que a gente perceber que durante 20 anos da aplicação dessa lei, que garante essa pluralidade dentro do ambiente escolar, as coisas elas estão acontecendo. Em terceiro, aqui, eu vou para a solidariedade. Eu vou pegar uma abordagem um pouco diferente. Eu quero dizer aqui, nesse momento, que solidariedade não é caridade. Solidariedade não é filantropia. Solidariedade não é compaixão, tá? Mas, Mariana, você falou que não é. E o que de fato é a solidariedade? Aí a gente pode ir lá para o dicionário latino-americano de bioética, que diz que o valor social criado pela consciência comunitária diante da necessidade moral de ajudar, assistir e apoiar outras pessoas como parte de uma responsabilidade. E aqui ele coloca como pessoas, mas eu quero abrir um adendo, porque não é só das pessoas. O Estado também tem essa responsabilidade de ser solidário. Então, países mais ricos, eles têm, sim, uma obrigação de poder ajudar, de poder estruturar, até mesmo como uma reparação histórica, os países mais pobres. Então, dentro da DUB, dentro da declaração, o termo está ligado à cooperação. A cooperação enquanto uma expressão ética e moral. Outro ponto também importante a respeito da solidariedade é o compartilhamento de tecnologias, o compartilhamento do desenvolvimento científico. Ora, estamos no boom da tecnologia, mas o que adianta tanto o desenvolvimento se ele não conseguir atingir as camadas mais pobres, né? Se ele não conseguir atingir os países mais pobres? Então, esse desenvolvimento só vai ser um gerador de mais desigualdades. Então, a solidariedade, ela se encontra aqui nesse sentido de responsabilidade compartilhada. Obrigada, Isa. E aqui, já caminhando para o final, o objetivo desse nosso trabalho é auxiliar nessa construção de conhecimento entre a bioética e a educação, né, fazendo os suleamentos necessários para esse debate, politizando conflitos que são politizados por si, mas que as pessoas querem dizer que não, que a educação ela é uma educação sem partido, é uma educação neutra. Não, tudo dentro da educação ela é politizada por si mesmo, visando uma construção de uma bioética crítica e plural. Eu acho que é isso. É isso, obrigada. Obrigada, gente. Desculpa se a gente passou muito tempo. Muito obrigada, Mariana e Isabela. Não, passaram apenas um minuto, mas agradeço, foi muito boa a apresentação e o trabalho que vocês fazem. Agora vamos passar para Nara Fagundes Correia. El uso terapêutico del cannabis ativa em Brasil. Análises do cenário atual desde a perspectiva da bioética de intervenção. Vamos lá, Nara, desculpa. Boa tarde, já aqui no Brasil, né? Buenos dias para quem está em outros países. Eu vou falar em português, porque não vou me arriscar aqui no meu portunhol. Então, eu vou falar sobre o uso terapêutico da cannabis sativa no Brasil, a partir de uma análise do cenário atual aqui no país, desde uma perspectiva da bioética de intervenção. Antes de começar, eu quero sinalizar que essa minha apresentação representa o início da minha pesquisa de doutorado em bioética na Universidade de Brasília. Então, ela traz alguns levantamentos preliminares que eu venho fazendo com os levantamentos bibliográficos e análise de dados secundários. Eu ainda não comecei a pesquisa, né, do meu projeto de doutorado, então aqui são algumas ideias iniciais. Eu não aperto a setinha para passar, não é assim? É aqui embaixo, né? Pronto. Aqui no Brasil, a gente usa o termo maconha,
porque numa tentativa de se reapropriar, né, do termo. É um termo aqui no Brasil bastante estigmatizado, né, geralmente associado à criminalidade, racializado bastante também. Então, a gente se reapropria do termo para tentar ressignificá-lo, né? As interfaces da maconha em bioética passa por ressignificações éticas que o uso terapêutico da maconha tem provocado. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo aqui no Congresso, eu ia explanar um pouquinho sobre a história da proibição da maconha no Brasil e no mundo, porque a partir dessa história a gente entende quais são as nuances, né, que levaram à proibição da maconha em vários países no mundo, né? Então, agora a maconha está sendo revisitada, né? Ela sai daquele cenário do século XIX e XX, onde ela foi criminalizada, foi estigmatizada, né? Como bandida, né? E passa a um cenário mais como mocinha, né? Ela vem sendo resgatada do uso lá que ela vinha sendo feita, né? Os registros são de 4.000 anos antes de Cristo, os primeiros usos terapêuticos da maconha. Aí ela passou a séculos sendo utilizada amplamente, legalizada, né, em todos os lugares, e aí no século XIX e XX ela passa a ser criminalizada e estigmatizada. Então, a gente está ressignificando eticamente o uso da cannabis, o uso terapêutico da cannabis. Aqui eu trago algumas dimensões políticas e éticas do tratamento de saúde com cannabis, né, passa por questões como estigma e preconceito, né, é isso que eu falei, pincelei um pouquinho da história, né, ela foi bastante estigmatizada nos últimos 2 séculos, passa por questões como o uso de fitoterápicos, né, limitações para prescrição de fitoterápicos, interesses da indústria farmacêutica, mas a gente está vivendo um cenário hoje que eu chamo de descriminalização compulsória, né? Os países estão compulsoriamente descriminalizando a maconha por conta de uma demanda popular pelo uso terapêutico da planta. Eu acredito que a maconha tem se situado como uma situação emergente em bioética e em saúde pública, porque ela começou a ser retomada em seu desenvolvimento social e biotecnocientífico a partir do final do século XX, então é uma retomada recente, né? E ela envolve dilemas éticos complexos da modernidade, como as medicações não alopáticas, botei novas entre aspas, porque, como eu falei, é uma medicação bastante antiga, né, mas que está sendo retomada agora, resgatada agora, passa por questões como respeito à escolha do paciente, né, e aí questões como direito à saúde, respeito à dignidade humana são bastante enfatizadas, bastante importantes. E ela também é atravessada pelas situações persistentes em bioética, que são as questões estruturais, né, das sociedades, como proibicionismo, racismo e algumas questões de biopolítica, como disputas industriais e de saberes pelos usos da planta. Aí aqui um pouquinho do contexto da bioética de intervenção, né, porque eu proponho esse olhar para a maconha medicinal ou terapêutica a partir da bioética de intervenção. Então, o contexto é que ela vem como uma proposta bioética libertadora, né, promovendo uma resistência epistêmica àquela bioética que se centrava unicamente na perspectiva da biomedicina, né. Resistência epistêmica é um conceito aqui do Feitosa e Nascimento, dos professores, e ela insere definitivamente a dimensão política na bioética, junto à dimensão epistemológica, obviamente, porque ela é um campo de saber, né, a bioética de intervenção, mas primordialmente ela assume um lado político, né, ela assume o lado dos oprimidos, ela assume o lado do sul global, como eu vou falar um pouco mais adiante. Ela é atravessada pelo paradigma dos direitos humanos, né, como eixo aglutinador desse campo de saber. Ela se faz por pensadores e pensadoras dissidentes, né, da bioética, então são aqueles pensadores que entendem a bioética mais ampla, né, de forma mais ampla e não só relacionada às questões biotecnocientíficas, e ela tem uma identidade sobremaneira latino-americana, né? Ela está nesse contexto de insurgência do pensamento latino-americano, como uma das expoentes em relação às bioéticas no mundo, né? No Brasil, a própria bioética em si nasce já bastante atrelada às lutas no campo da saúde pública. Então, a bioética de intervenção, um dos berços da bioética de intervenção é aqui no Brasil, porque é um berço natural, né? Porque ela já nasce atrelada a uma luta política, né? A própria bioética já vem com essa luta política desde o seu nascimento, né?
ela parte de uma visão, a bioética de intervenção parte de uma visão a partir da periferia do sistema mundo capitalista e não do Estado-nação, como na abordagem liberal. Então, ela vai entender esse sistema mundo muito maior, né, do que simplesmente aquele instituído, aquele institucionalizado, como o Estado-nação o é. Segundo a professora Rita Segato, a bioética de intervenção é uma das teorias mais importantes do pensamento latino-americano contemporâneo, ao lado de importantes teorias também aqui do sul global, como a teoria da dependência, né, cujos expoentes são Rui Mauro, Marini e Fernando Henrique Cardoso, entre outros. A pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, como a Isabela e a Mariana já acabaram de mencionar, a teologia da libertação, de Leonardo Boff e Frei Beto, entre outros, né, estou citando só alguns mais expoentes aqui da realidade brasileira, e a colonialidade do poder, de Aníbal Quijano. Os expoentes da bioética de intervenção no Brasil são o professor Volney Garrafa, a professora Dora Porto e o professor Anderson Nascimento, dentre outros também, né? Só para citar as publicações que eu tenho acessado mais constantemente. No contexto brasileiro ainda, a bioética de intervenção está ligada à bioética de proteção, às ideias da bioética de proteção, do professor Chiran, e a bioética vinculada à teologia da libertação, que é esse movimento religioso, né, em prol da libertação dos povos oprimidos. Retomando um pouquinho só do contexto, né, até o século XIX, do contexto histórico, até o século XIX, o pensamento latino-americano estava muito submetido às doutrinas epistemológicas do norte, como o iluminismo, né, positivismo, escolástica e outros, e aí a partir do século XX, a partir de algumas experiências de refundação do Estado, a saber, países expoentes como Bolívia e Equador, que buscaram o caráter, transformar, né, o caráter do Estado, aquele caráter uninacional e monocultural do Estado-nação, para um caráter mais plurinacional e pluricultural, né, transformando o Estado num Estado mais pluralista e comunitário. Nesse século XX, nesse final do século XX e nesse século XXI, que vai acontecer a etapa, o que o professor Volney Garrafa chama de etapa gestacional da bioética de intervenção aqui no Brasil. Em 2002 ocorre o Congresso Mundial de Bioética em Brasília, onde ela é estabelecida, né, e consensuada como um campo de saber. Então, para finalizar o aspecto da bioética de intervenção, ela propõe uma superação das relações injustas entre o norte e o sul global, se aliando muito aos conceitos de colonialidade, justiça social, nessa perspectiva de trazer os olhares desde o sul global, numa permanente articulação e interação com as epistemologias insurgentes desse sul, no objetivo de chegar a uma vida não colonizada, segundo os termos da Dora Porto. Então, ela está sempre buscando a politização dos conflitos morais, né? Ela não se exime dessa politização, ao contrário do que a bioética, que se voltava exclusivamente para as questões biotecnocientíficas, ela assume o caráter político dos conflitos morais e, sobretudo, vai clamar, né? Vai chamar os países pobres para o enfrentamento dos dilemas éticos persistentes, né? Que são aqueles mais conhecidos como a pobreza, desigualdades diversas, né, de gêneros, sociais e racismo, entre outros. É importante salientar que a intervenção dessa bioética de intervenção se diferencia de intervencionismo, então ela realmente propõe uma ação interventiva na sociedade, mas sem esse viés verticalizado, né? Ela propõe uma ação mais horizontalizada, a partir do diálogo com os atores envolvidos. Como diz ainda a professora Dora Porto, ela é uma utopia, mas não um cenário inatingível, né? Então ela pode ser alcançada, pois ela é uma força mobilizadora para a construção de projetos históricos concretos. E aí é onde a bioética de intervenção se associa à cannabis, né? A própria terapia canabinoide, ela apresenta uma resistência epistêmica, né? Ela vai trazer uma planta que extremamente estigmatizada e criminalizada ainda em boa parte do mundo para a cena do cuidado da saúde, resgatando ela para a cena do cuidado em saúde, né? Então, ela tem essa resistência epistêmica e política às teses dominantes de cuidado alopático, vertical e unidirecional.
Tem esse aspecto também do reconhecimento da cannabis como mais uma possibilidade de cuidar da saúde, que é muito cara, a bioética de intervenção, porque ela é uma proposta de libertação. Tem uma discussão interessante que o professor Volney faz de libertação como um conceito brasileiro, porque difícil de ser traduzido, né? Porque não é liberação, mas se a gente tivesse mais tempo, a gente entrava nessa discussão, mas é uma libertação aos moldes da pedagogia do oprimido, aos moldes do que Paulo Freire conclamava, né? Então, ela é uma proposta de libertação às práticas de cuidado em saúde convencionais para o alcance de relações de cuidado mais horizontalizadas e que promova maior autonomia política e sanitária dos sujeitos em cuidado. Ela está nesse contexto insurgente, né? Ela dos povos racializados, né, principalmente os povos negros. Se a gente tivesse tempo de contar um pouquinho da história da proibição da planta, a gente ia ver, né, como eu falei no começo, esse viés racial bastante importante, bastante forte. Ela traz esse direito, essa discussão do direito ao acesso à cannabis terapêutica como um direito à saúde, e aí perpassando também por questões de direitos humanos, né? Questões essenciais de acesso promovido pelos direitos humanos, e a superação das relações injustas perpetradas pela colonialidade. Né? Como eu disse, de novo, a história da proibição da planta é muito colonial. Né? Ela vem de países do norte para tentar coibir práticas de países do sul, e aí eu estou falando de Brasil, América Latina, África, Ásia, entre outros. Aqui um pouquinho do cenário canábico atual no Brasil, né? As pesquisas vêm sendo retomadas desde 1990. O professor Siddhartha Ribeiro apresenta um gráfico dessas pesquisas, ele, né, faz uma pesquisa nas bases científicas para ver o tanto que aí a gente tem, assim, né, no início do século XX, praticamente nenhuma pesquisa com cannabis no Brasil e no mundo, e a partir do final da década de 80, 60, né, capitaneada por Israel, com o professor Rafael Mechula, aí ela vai tomando o corpo e vai crescendo, as pesquisas com cannabis vão crescendo nesse final do século XX e agora estão crescendo exponencialmente agora no século XXI. No Brasil, a gente sofre bastante críticas por não termos pesquisas amplas, né? Pesquisas, a gente só tem pesquisas clínicas no Brasil até agora sobre cannabis, então não cumpre muito os requisitos de excelência, né? Das pesquisas maiores, que passa pela randomização, pelo duplo cego, uso de duplo cego, essas coisas, e aí esbarra, enfim, já justificando, esbarra na questão do proibicionismo, né? Porque o insumo é ilegal, como é que você vai fazer pesquisa científica com insumo que é legal, né? E ilegal ainda. Tem uma resistência de entidades profissionais muito grandes aqui no país. A gente teve agora, 2 meses, mais ou menos, 3 meses, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, lançou uma nota oficial não recomendando o uso da cannabis para nenhum tipo de patologia. Então tem uma resistência das entidades bastante grande. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma demanda crescente, demanda popular pelo uso terapêutico da cannabis, que parte dos pacientes, mas também das famílias dos pacientes. No Brasil, o acesso à cannabis... Nara, o tempo finalizou, na verdade. Será que tu poderia dar as considerações finais? Tá bom, já estou no último. Aqui são as formas de acesso, né? A gente só tem 3 formas de acesso no Brasil, por importação e aquisição nacional, que ainda é caro, né? O produto é muito caro, pouco acessível, e pelo cultivo doméstico e associativo, né? Através de decisões judiciais, habeas corpus do STF. A gente tem hoje 21 associações aí funcionando com esse habeas corpus. Hoje o SUS está oferecendo cuidados em saúde com cannabis, ainda de uma forma restrita, mas está começando, assim, tem projetos de lei federal, 2 projetos de lei federais bem importantes tramitando aí nas instâncias do legislativo, e esse é um pouquinho do cenário da oferta de cannabis pelo SUS hoje. São 16 estados com leis promulgadas e cerca de 10 municípios. Esse levantamento eu fiz há uns 15 dias, mas deve ter até mudado, porque cada dia está se expandindo mais, né? O SUS está expandindo mais a oferta de serviço de cuidado em saúde com cannabis, e a gente tem alguns municípios aí ofertando em menor ou maior grau o cuidado em saúde com cannabis. Esse é o último slide, só para mostrar um pouquinho do cenário internacional, né? A gente tem os Estados Unidos aí com 38 estados autorizando algum tipo de uso de maconha, tanto recreativo quanto medicinal, isso perfaz 76% do país. E nesse primeiro bloco de países que eu boto aí à direita, com a cannabis totalmente legalizada, e esse segundo bloco em vias de legalização com algum tipo, com a legalização em algum nível, né?
Então é isso, essa é a minha biografia. Muito obrigada, muitas graças a todas, todos e todes. Muito obrigada, Nara. Agora passamos para Isabela Gonçalves Almeida. Telemedicina Ética e a Resolução número 2314, de 2022, do Conselho Federal de Medicina Brasileiro, parâmetros de aplicação, subsidiariedade, letramento e segurança informacional. A minha pesquisa, ela é oriunda de um artigo que nós fizemos e publicamos na Cátedra de Barcelona, na revista de Direito e Bioética. Eu sou estudante de Direito do 8º período e foi uma extensão de uma iniciação científica que eu fiz. Aqui nós iremos abordar a telemedicina, a ética e a resolução em um olhar mais de aplicação, subsidiariedade, letramento e segurança informacional. De início, cabe a introdução sobre o que é a telemedicina. Bom, a telemedicina, ela vai se definir como um exercício da medicina por tecnologias digitais de informação e comunicação, visando uma assistência, pesquisa e promoção da saúde. Nessa seara, a ética ela vai ser aplicada conforme a medicina tradicional. Então, aqui vai se transferir os padrões bioéticos, né, para as funcionalidades da telemedicina como fundamentos diretores, dentre eles a autonomia, a beneficência e a justiça. Em uma retrospectiva histórica, os fatores de ascensão da telemedicina no Brasil se deu pelo boom da globalização, né, com a superveniência, né, de tecnologias muito intensa que aconteceu, e o contexto pelo Covid-19, que a gente teve que adaptar nossas formas de relação, até mesmo no âmbito da saúde. Diante disso, nosso problema de pesquisa, ele se limitou no seguinte questionamento: o normativo brasileiro é capaz de lidar com as questões éticas de maior incidência na telemedicina? Como objetivos, nós tentamos identificar e definir padrões e princípios pelos quais o médico, só um minutinho, deixa eu só tirar aqui, pelos quais o médico deve adotar durante a telemedicina, ressaltando a relação centrada, né, no paciente, e pretendemos detalhar criticamente a resolução número 2314 de 2022 do CFM acerca desse tema. O método que utilizamos foi a pesquisa integrada mediante a técnica de pesquisa bibliográfica. Em relação, só um minutinho, em relação aos resultados, nós tivemos que a tecnologia ela deve servir para o bem do ser humano que está inserido em uma sociedade informacional. E o padrão de cuidado, nesse caso, ele vai ser igual ao presencial em um modelo coordenado, colocando ali o paciente como um membro da equipe, praticamente, na decisão ali dos resultados, na decisão dos tratamentos e na obtenção dos resultados. Então, o paciente ele se insere como uma peça fundamental no ambiente cultural médico na telemedicina, pela importância da comunicação e conhecimento intersubjetivo. Isso vai ajudar com que os resultados, né, sejam otimizados e haja aí uma maior precisão, né, no diagnóstico. A ausência de letramento digital, nesse ponto, ela não vai ser um fato impeditivo da implementação da técnica da telemedicina, porque aqui deve se priorizar uma comunicação muito clara, adaptada à realidade de cada paciente. Desse modo, nós entendemos, né, nós traçamos parâmetros de que a telemedicina, ela deve atender alguns padrões básicos, que é ser contra a fragmentação, ou seja, o tratamento ali na telemedicina, ele deve ter uma continuidade. O 2, né? A digressão histórica. Caso seja necessário, o médico, né, o profissional ali, ele deve ter o senso crítico de regredir esse paciente para o tratamento presencial, porque isso vai muito do caso clínico. Então, se necessário, ele deve tratar esse paciente de modo presencial, com todas as metodologias de exames necessárias. Em 3, evitar escorregar para o subjetivismo. Nesse ponto, na verdade, tem que se haver um equilíbrio. Não podemos ser narcisistas ao ponto de achar que a telemedicina e até mesmo o exercício da medicina deve ser tão objetiva, porque aqui a gente trata com o sentimentalismo das pessoas. Então, deve haver um equilíbrio em si, né, entre subjetivismo e objetivismo, levando em consideração também o que o paciente quer, as decisões dele. Prudência, que é justamente para evitar riscos, né,
os riscos inerentes, né, da telemedicina, esclarecimento e detalhamento, como eu já disse, se deve priorizar aqui a comunicação acessível por meio do TCLE, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e compreensão na transmissão da informação. Nesse ponto é super importante. O médico, né, que estiver atendendo na telemedicina, ele deve passar os resultados, todas as informações de tratamento para o médico primário ou para algum que venha substituí-lo futuramente. Para além disso, né, deve haver sempre um aprimoramento das tecnologias utilizadas na telemedicina, justamente para proporcionar uma prestação de serviços de qualidade, né, para o paciente. No ponto jurídico de responsabilidade, a telemedicina não se exime dos danos, das responsabilidades, das consequências dos danos em que causa. Então, como eu disse, né, a medicina tradicional, ela anda lado a lado com a medicina, com a telemedicina. Então, a responsabilidade aqui se aplica da mesma forma que se aplica em âmbitos tradicionais. Em análise da resolução, né, 2314 do CFM, nós podemos aferir que a telemedicina ela vai ser um ato complementar, facultativo ou profissional, com limitações ao princípio da beneficência e não maleficência. Não é obrigatório, né, que o paciente, que o médico, ele adote a telemedicina no caso clínico, mas ele tem essa autonomia, mas vai ser obrigatório em casos de emergência e impossibilidade de atendimento presencial. Por exemplo, se o paciente estiver passando mal e ele não tiver como chegar até o profissional ou não vai dar tempo ali, o médico ele deve adotar a telemedicina como forma de diminuir os danos e de evitar alguma lesão mais grave. Os riscos possíveis da telemedicina devem ser reconhecidos, né, que é a não humanização da relação, a depender de como é feita essa troca com o paciente, o médico e o paciente podem ficar muito distantes e isso vai acabar prejudicando os resultados ali daquele tratamento. Além disso, há um ceticismo muito grande, né, principalmente de pessoas mais velhas com as tecnologias, né, e pode não dar credibilidade ao uso da telemedicina, além da incompletude metodológica, que nesse caso os exames eles são limitados ao âmbito virtual, nesse caso não é possível fazer exames físicos, então vai se limitar aí de acordo com a possibilidade que o setor virtual traz. Algumas vantagens são a economicidade, né? Que o paciente ele não precisa mais se deslocar para o local em que o médico está, para as clínicas, hospitais. Então, ele não tem mais esse dispêndio financeiro e igualdade de atendimento em âmbito regional. Nesse ponto, a telemedicina ela atinge vários âmbitos geográficos, então ajudaria, né, até a trazer uma igualdade de atendimento visando o princípio constitucional de acesso à saúde. O letramento digital, apesar de não ser um limitador para o paciente, ele vai ser limitador para a autonomia do médico no momento da elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido, que nesse caso ele se torna imprescindível justamente para explicar e detalhar ao paciente como aquele tratamento vai ser feito, como a consulta vai funcionar, explicar os riscos, as vantagens, e ali deve ser feito não de uma maneira técnica, mas de uma maneira que o paciente ele possa compreender o que o médico está falando, porque cada um possui uma realidade social. Então, nesse ponto, o médico ele tem que ser o mais claro possível, de forma a obter o consentimento esclarecido sem vícios do paciente. A resolução 2314, ela vai estabelecer como necessária a proteção dos dados pessoais obtidos no curso da telemedicina também. Então, o médico ele tem que ter um banco de dados que seja seguro contra acesso de hackers, né, na medida do possível, e também deve oportunizar o acesso livre a esses dados pelo paciente, seja o prontuário físico ou eletrônico, mais uma vez, de forma clara e adequada. Então, o TCLE, ele também vai ter que contar com a possibilidade de falhas tecnológicas nos sistemas de arquivamento de dados.
E Isabela, como eu conclusão, né, agradeço. nós Isabela, eu agradeço a sua apresentação. Você chegou até o final. Então, quem sabe a gente poderia agora passar para a Daniela, para que ela possa apresentar. Pode pode ser? sim, sem Que você problemas. conseguiu apresentar os resultados, que é como diz assim, o suprassumo é o que realmente importa, que é os resultados. Eu Sim. agradeço, Isabela. E aí agora a gente passa para Daniela Cristina Wall. Projetos de Lei número 3.946 de 2021, que regula a profissão de doula no território brasileiro. Uma questão à la luz de la bioética. Daniela, por favor. Bueno, entonces voy a hacer la presentación de este trabajo que habla respecto del proyecto de ley 3.946 de 2021 que regula la profesión de doula en el territorio brasileño, una cuestión de bioética. Este trabajo se realiza como un análisis del proyecto de ley de las doulas actualmente en votación en la Cámara de Diputados de Brasil y sus similitudes con la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005. La bioética brasileña y latinoamericana han contribuido para la mejora de la ciudadanía y de los derechos humanos en la práctica, y es a través de esta lente que analizaremos este proyecto de ley de las doulas en Brasil. Pero llegamos a este lugar a través de una historia, ¿no? Porque precisamos trabajar de cuerpos gestantes a lo largo de la historia, porque son relaciones de poder sobre esos cuerpos a medida que va pasando el tiempo. Entonces, en el mundo antiguo entendíamos esos cuerpos como cuerpos sagrados, más adelante cuerpos fragmentados, cuando Hipócrates separa la ciencia de la religión, cuerpos vulnerados durante el Imperio Romano con el patrio poder, cuerpos silenciados durante el periodo de la Inquisición, cuerpos culpables, cuando esos cuerpos eran cuidados por la medicina escolástica, por la iglesia, cuerpos necesitados de salvación en el siglo XVIII y XIX entrando al XX, cuando estos cuerpos eran estudiados en las universidades y quienes estudiaban eran los hombres, ¿no? Esos cuerpos que eran los que accedían más a la universidad. Entonces fueron desenvolvidas técnicas hacia un modelo tecnocrático técnicas para el nacimiento. En el siglo XX fueron cuerpos intervenidos por el movimiento de industrialización de la sociedad, y ese modelo fue centrado en el hospital, así regado de protocolos. Siglo XXI, cuerpos protagonistas, y es el momento donde acontece esta humanización del parto y del nacimiento, con una medicina, una práctica basada en evidencias. Así podemos ver que la asistencia se modificó a medida, ¿no?, que fue pasando el tiempo, y con características de los movimientos dominantes, sociales, políticos, culturales, económicos e inclusive religiosos. En el contexto brasilero, empezamos este movimiento en la época de 70, en la segunda mitad con el movimiento contrahegemónico en el área de salud en Brasil, que levantó una bandera en defensa de la democracia participativa, el colectivo, la salud como derecho humano, la justicia social, la dignidad humana, solidaridad y respeto a la diversidad. Como resultado, la Constitución Federal declaró en 1988 que la salud es derecho de todos y es deber del Estado. En 1990, entonces, se promulga, ¿no?, el Sistema Único de Salud, que fue creado bajo los principios de universalidad, integralidad y equidad. En 1993 se crea la Red de Humanización del Parto y Nacimiento en Brasil. En 2003 la creación de la Política Nacional de Humanización, que dice que precisa ser permeada en todos los ambientes del SUS. La creación en 2004 de la Política Nacional de Atención Integral a la Mujer, ya no vista apenas como una reproductora, sino como una mujer integral, un ser integral. En 2005 viene la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. La creación de la Red Cigüeña en 2011 en Brasil también nos trae así algunos puntos importantes al respecto de derechos humanos, diversidad cultural, étnico, racial y de género en el atendimiento a las mujeres, a los cuerpos gestantes. En 2015, a partir de esa fecha, fueron aprobadas por lo menos 19 leyes estaduales autorizando la actualización de doulas en el ámbito público y privado brasilero. En 2020, movimientos políticos, acontece el desmantelamiento de la Red Cigüeña en Brasil, junto con la pandemia, ¿no? Un movimiento que se aprovechó en ese movimiento para hacer eso ahí.
y la retomada de la red cigüeña en el inicio de 2023 con el cambio de gobierno nuevamente, y en 2021 y hasta ahora estamos en un proceso de votación entonces del proyecto de ley de las doulas. ¿Y qué hacen las doulas? ¿Quiénes son las doulas? Las doulas son agentes promotoras de educación, acogimiento y cuidado. Surgieron como nuevas integrantes en el acompañamiento de embarazo hasta el puerperio y especialmente en la sala de partos. Tenemos diversos estudios científicos que van a concluir que el apoyo continuo a las mujeres en trabajo de parto mejora los resultados, tanto para mujeres cuanto para los bebés. Y dentro de la dimensión jurídico-política, el Ministerio de Trabajo de Brasil registra esta ocupación en 2013 y en el registro brasileño de ocupaciones bajo el número de 33.221/35. Esta actividad es predominantemente femenina. ¿Y dónde encontramos entonces las aproximaciones, ¿no?, entre el proyecto de ley de las doulas y la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos? ¿Por dónde se alinean? Se alinean cuando en el artículo 22 de la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos llega la función de los estados, que los estados deberían adoptar las disposiciones adecuadas, tanto de carácter legislativo como administrativo y de otra índole, para poner en práctica los principios enunciados en esta presente declaración. Y así el Congreso Nacional Brasilero decreta que el ejercicio de la profesión de doula es libre en todo el territorio nacional, observadas las disposiciones de esta ley. La Declaración Universal de Bioética nos dice que nos habla de la dignidad humana y de los derechos humanos, de la autonomía y de la responsabilidad individual. Y el proyecto de ley nos dice que son atribuciones de estas profesionales, incentivar y facilitar a la persona en su ciclo gravídico puerperal la búsqueda de informaciones sobre embarazo, parto y posparto basadas en evidencias científicas actualizadas, incentivar a la persona embarazada a buscar una unidad de salud para realizar un acompañamiento prenatal, orientar y apoyar a la persona embarazada durante todo el trabajo de parto, informar a la persona embarazada sobre métodos no farmacológicos de alivio del dolor, incentivando así la dignidad humana, los derechos humanos, la autonomía y la responsabilidad individual. El proyecto de ley nos dice que las doulas están ahí para colaborar para la manutención de un ambiente tranquilo, acogedor, con privacidad para la persona embarazada durante el trabajo de parto, ayudar a la persona embarazada a utilizar técnicas de respiración y vocalización para obtener mayor tranquilidad, utilizar recursos no farmacológicos para confort y alivio del dolor a la parturiente, como masajes, baños tibios, compresas tibias, estimular la presencia y la participación de un acompañante de su elección en todo el proceso de trabajo de parto y posparto, orientar y prestar apoyo y cuidados al recién nacido en el proceso de amamentación, y ahí alineando con la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos en la responsabilidad social y la salud, en el respeto a la vulnerabilidad humana y la integridad individual. El proyecto de ley nos dice que la doula es de libre elección de la persona embarazada, y esto nos trae un poquito más cerca al respecto con relación a la Declaración de Derechos Humanos, al respecto a la diversidad cultural y al pluralismo, porque se van a alinear esas personas también. Es asegurada la presencia de una doula en las maternidades, casas de parto, en otros establecimientos congéneres. Hace parte de un equipo multidisciplinar. Entonces ahí hablamos del artículo 13, solidaridad y cooperación, ¿no?, entre los equipos de trabajo también. La doula integrará los equipos de salud, de la atención básica. Y ahí hablamos de justicia y equidad, trayéndonos entonces doulas para todas las mujeres que quieran tener una doula en este territorio brasilero. Este proyecto de ley de las doulas es congruente con la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Este proyecto de ley, por lo tanto, va más allá de una cuestión de política de salud, sino también se trata de una cuestión de bioética que busca promover el bienestar, la igualdad y el respeto de todos los derechos humanos en el contexto del parto y nacimiento. Las referencias, la biografía aquí, muchísimas gracias. Obrigada, Daniela. Agradeço imensamente a sua participação. E aqui finalizamos a nossa mesa. Obrigada a todos.